Olá, pessoal. Vamos começar agora a ver a resolução de equações do segundo grau. Parte um, porque hoje a gente vai falar só daquelas equações incompletas, tá? Nós já vimos que a equação do segundo grau são aquelas equações do tipo ax mais bx mais c igual a zero, tá? Então, só recapitulando. O a é aquele númerozinho, né, que está junto do x ao quadrado, o b o número que está junto do x, e o c o termo independente que está sozinho. E a gente tem que ter sempre igual a zero. Essa é a forma reduzida de uma equação do segundo grau, tá? E as incompletas são aquelas onde falta, ou falta o b, ou falta o c. Então, se faltar o b ou se faltar o c, a gente está falando de uma equação incompleta, ok? O que não pode faltar nunca é o a, né? A gente sabe que o a tem que ser diferente de zero, porque é o que dá a característica de uma equação do segundo grau. Então, até coloquei aqui, ó, para a gente recapitular, certo? Toda equação que tenha a forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero é uma equação do segundo grau, pois o maior expoente da incógnita é 2. Por isso aqui, ó, esse expoente 2 aqui é que faz, que dá o nome a essa equação, faz essa equação ser chamada de segundo grau, certo? Então, eu coloquei aqui dois exemplos. 3x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a zero. X ao quadrado mais 3x menos 1 igual a zero, tá? Então, aqui são equações onde a gente tem, por exemplo, aqui A é 3, que é o primeiro número, B é menos 5, não esquecer do sinal, e C vale 2. Isso aqui para essa equação aqui. Já para essa segunda aqui de baixo, a gente tem que o valor do A é quem está com o x ao quadrado, e a gente não vai esquecer que quando não tem nenhum número é 1. O valor do B vai ser 3 e o valor do C é menos 1. Lembrando, gente, vou enfatizar aqui que o x ao quadrado e o x não entram como valores de A, B e C. A, B e C são apenas os números que acompanham as letras, tá? Que é o que a gente chama de coeficiente. Então, vocês nunca vão colocar assim, o valor de A é 3x ao quadrado. Não. O valor do A é 3. É somente o número que acompanha o x ao quadrado, ok? Bom, dito isso, vamos lembrar também, né? Eu até coloquei aqui de novo, a equação ela é dita completa quando todos os valores de A, B e C são diferentes de zero, que é o caso desse primeiro exemplo e desse segundo exemplo também. Observa que nem A, nem B, nem C foi zero. Todos eles eram números diferentes de zero. Então, quando isso acontece, ela é chamada de completa. Mas ela é chamada de incompleta quando um dos coeficientes B ou C for igual a zero. Então, se o valor do B for zero, não vai existir essa parte aqui do meio, tá? A gente diz que ela é incompleta. Se por um acaso o C, que aqui não existe, não tem essa parte daqui, ela também é chamada de incompleta. Se por um acaso não existir o A, o que vai acontecer? O x ao quadrado também não vai existir. Então, ela deixa de ser a equação do segundo grau, tá? Então, nunca pode acontecer do A ser diferente, do A ser igual a zero. O A sempre é um número diferente de zero. Agora, o valor de B e o valor do C podem ser iguais a zero. E quando isso acontece, a gente diz que é uma equação chamada de incompleta, tá? Então, aqui eu coloquei exemplo, ó, 3x ao quadrado menos 12. Então, a gente tem que A é 3, B é aquele númerozinho que tem um x, né? Não tem, no caso, e C é menos 12. Então, a gente tem aqui que o valor do B é igual a zero. Portanto, ela é uma equação incompleta. A mesma coisa acontece com esse segundo exemplo. Aqui a gente tem A igual a 1, B igual a 7 e C igual a zero, porque eu não tenho o último termo. Então, aqui a gente tem que o valor do C igual a zero. Pode acontecer ainda da gente ter A diferente de zero, a gente viu que isso sempre tem que acontecer, mas tanto B quanto C serem iguais a zero. Então, a gente tem aqui três casos de equações que são ditas
incompletas, tá? Então, para ser incompleta, basta que A seja diferente de zero, o A sempre tem que ser diferente de zero, e o B ou o C sejam iguais a zero. Então, quando acontecer do B ou C ser igual a zero, a gente diz que a equação é incompleta. Então, vamos ver agora como encontrar essas raízes de uma equação do segundo grau incompleta. Vejam só, vamos separar em dois casos. O primeiro caso, tá, é quando B for igual a zero. A gente tem formas diferentes de resolver. Se eu tenho um caso de B igual a zero, então a gente vai ter um ax ao quadrado mais C igual a zero, tá? Eu não tenho o B não vai existir. Então, é alguma coisa desse tipo, tá? Que é esse exemplo aqui que eu coloquei. Vou até mudar a corzinha aqui. Então, eu tenho, nesse exemplo, o A é 1, o B, que é quem tem X, não tem, então é 0, e o C é igual a menos 9. Então, esse é um caso de uma equação incompleta. Quando acontecer do B ser igual a 0, a gente vai responder da seguinte forma. Vejam só. Olha só. A gente vai tratar isso aqui bem parecido com uma equação de primeiro grau. A gente vai separar. Letra fica no primeiro membro e o número vem cá para o segundo. Então, 0 mais 9. Mais 9 porque eu estou mudando o lado, né? Quando eu mudo o lado, eu vou mudar a operação. Como eu estou subtraindo aqui, aqui vai passar somando. Então, a gente tem que x ao quadrado é igual a 9. Pronto. X ao quadrado é igual a 9. Então, eu preciso agora calcular o valor somente do x. Eu não quero ao quadrado, eu quero x sozinho. Então, o que, que a gente vai fazer? Sempre que eu mudo um número de lado, a gente muda a operação. Qual é a operação inversa da potência? É a raiz quadrada. Por quê? 3 ao quadrado é igual a 9. Então, a raiz de 9 é igual a 3. Isso é ser operação inversa. Então, se eu faço um número ao quadrado, dá outro número. Se eu tiro a raiz desse número, volta para o primeiro. Isso é operação inversa. A mesma coisa, a gente diz que a soma é inversa da subtração. Por quê? Porque 5 mais 2 é 3, né? E 5 menos 3 é 2. Então, se a gente faz operações trocadas, a gente diz que é operação inversa, certo? Então, vejam só. Nesse caso aqui, toda vez que tiver esse ao quadrado, aqui, ó, eu posso tirar esse quadrado daqui. Como? Desde que eu passe para o outro lado na forma de raiz quadrada, certo? Então, esse quadrado some e vira uma raiz quadrada. E aqui vai aparecer sempre um mais ou menos. Por que mais ou menos, professora? Me explica esse negócio aí. Peraí que eu já explico a vocês, ó. Vai aparecer um mais ou menos. E x vai ser mais ou menos 3, porque a raiz de 9 é 3. Por que apareceu esse mais ou menos? Por quê? Se eu pegar menos 3 ao quadrado, dá 9. Se eu pegar mais 3 ao quadrado, também vai dar 9, certo? Então, toda vez que a gente for extrair uma raiz quadrada dentro de uma equação, a gente sempre vai precisar colocar esse mais ou menos, tá? Porque os dois valores, tanto negativo quanto positivo, vão me gerar o 9, certo? Então, lembra que a gente falou, toda vez que o expoente for par, o resultado vai ser direto positivo. Então, para resolver equações de segundo grau, do tipo incompleta, quando falta o B, é bem simples. Separa a letra para um lado, número para o outro, vai ter um x ao quadrado, tira a raiz quadrada, tá resolvido. Então, a solução, a raiz, vai ser mais ou menos 3, tá? Vamos ver mais dois exemplozinhos aqui. Então, veja só, mesma ideia que a gente vai fazer. Lembra? Falei que a gente tem que tratar como uma equação de primeiro grau. Então, eu vou separar aqui 2x ao quadrado, 50 vai mudar de lado, vai ficar 50. Fez o que com zero? O zero fez alguma diferença aqui?
Não. Então, eu nem preciso estar colocando esse zero, que só vai estar empatando. Então, eu só mudo de lado 50, como ele estava subtraindo, ele vai passar para o lado de cá, somando, né? Vai ser positivo. Então, para tirar esse 2 daqui da frente, a gente vai passar ele dividindo. Então, teremos x ao quadrado igual a 50 dividido por 2. X ao quadrado, 50 dividido por 2, 25. Chegou na parte do ao quadrado, o que, que a gente vai fazer? O quadrado vai sair e vai virar uma raiz quadrada. Então, teremos x igual mais ou menos, não esquecer do mais ou menos, raiz de 25. Qual é a raiz de 25? 5. Então, tá resolvido a minha equação. Se eu pegar esse 5 e trocar aqui, ó, vai dar zero. Se eu trocar esse 5, menos 5 e trocar aqui, também vai dar zero. Então, esses dois números, mais 5 e menos 5, eu posso até colocar aqui, ó, solução, menos 5, mais 5, tá? Eu posso pegar qualquer um desses dois valores, que vai ser resultado para essa equação. Quando eu substituir nesse x, isso aqui vai ser verdadeiro. Vamos ver o próximo. Mesma ideia, tá, gente? Mesma ideiazinha de novo. Agora y. Vai mudar o quê? Nada, absolutamente nada. O jeito de fazer é igual. Vou separar a letra de número. Isso aqui vai mudar de lado, tá positivo, tá negativo, vai ficar positivo. Então, vamos ter y ao quadrado igual a 196 dividido por 4, certo? Então, y ao quadrado, 196 dividido por 4, 49. Cheguei na parte do ao quadrado, o que, que eu faço? Vou extrair a raiz quadrada. Não esquecer do mais ou menos. Raiz quadrada de 49, 7. Então, solução, mais ou menos 7. Tanto o menos 7 aqui traz isso aqui como verdadeiro, quanto o 7 também deixa essa afirmação verdadeira. Então, observem que a resolução de equações do segundo grau incompleta quando falta o b, né? Quando o valor de b é zero. Então, essas aqui são incompletas. São bem simples de serem resolvidas, são rápidas de serem resolvidas. A gente separa a letra para um lado, o número para o outro, resolve segundo as regrinhas, né, da equação até de primeiro grau, e no final é só extrair a raiz quadrada, que está tudo certo, tudo resolvido, certo? Então, com estes exemplos, você deve ter concluído que para resolver equações do segundo grau do tipo incompleta, que é o b igual a zero, que a gente viu, devemos trabalhar como no caso anterior, isolando a incógnita e depois extraindo a raiz quadrada. Não podemos esquecer de colocar o mais ou menos, pois toda equação do segundo grau possui duas soluções que chamamos de raízes. Então, sempre que eu pedir raiz da equação do segundo grau, eu estou pedindo os dois valores de x. Sempre vão ser dois valores, tá? Eu estou pedindo esses valores de x. Equação de segundo grau. Então, como é segundo grau, vai ter duas raízes. E aí, no final, é só a gente extrair a raiz do número que a gente encontra essas duas raízes. Bom, vamos para o segundo caso agora, que é o caso do c igual a zero. Vejam a diferença. Aqui eu tinha a letra, né, o y, o x, tanto faz, e um número sem letra. Então, tinha o a e tinha o c. Já nesse caso aqui, a gente tem duas letras, tem uma letra aqui e tem uma letra cá. Então, eu não posso usar aquele mesmo método que eu fiz lá em cima, certo? Como que a gente vai fazer isso aqui? Observem que agora a gente tem, ó, a igual a 3, b igual a menos 6 e c igual a zero. Então, ela é incompleta porque está faltando o valor de c, certo? Diferente do de cá. No daqui, o b era igual a zero. Então, se atentem a isso aí, certo? Como que a gente vai fazer isso aqui? Vejam só. Para a gente tentar entender melhor essa situação, eu vou fazer o seguinte esquema. O que é um número ao quadrado? É ele vezes ele mesmo, não é isso? Então, o x ao quadrado também é isso. É como se fosse isso aqui, ó. 3 vezes x, menos 6x igual a zero, tá?
Então, isso aqui, um número ao quadrado, a gente multiplica ele por ele mesmo. X ao quadrado, multipliquei ele por ele mesmo, tá? Para que isso, professora? Veja só. Porque aqui a gente vai utilizar uma fatoração. Vocês já viram isso, lembrem lá no 8º ano, tá? Ano passado, provavelmente vocês viram isso aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar o fator comum em evidência. O que tem em comum? Tem em comum no primeiro aqui, ó, aqui e aqui. O que tem em comum? O que está repetido? X. Tem X aqui e tem X aqui, certo? Então, a gente coloca esse fator comum em evidência, que é o X. O que é colocar em evidência? É colocar para fora. Então, eu deixo esse X de fora aqui e vou colocar em evidência. Então, coloquei ele para fora. Agora, eu vou ver, ó. 3 vezes x vezes x. Se eu botei o x aqui fora, o que vai sobrar? Vai sobrar o 3 e o outro x. Menos, agora aqui, 6x. Se esse x veio para fora, vai sobrar só o 6, igual a zero, certo? Então, isso aqui é fazer uma fatoração, colocando o fator comum em evidência. O que estava repetido nos dois termos, eu boto para fora, que é colocar em evidência, e o que sobrar continua dentro do parênteses. Percebam o seguinte aqui, ó. Se eu fizer a multiplicação desse com os dois de dentro, vai voltar cá para cima. X vezes 3x, 3x ao quadrado. X vezes 6, 6x. Vai voltar cá para cima, mas não é isso que a gente quer. Eu só estou mostrando, só fiz isso para mostrar a vocês que realmente isso aqui corresponde a isso lá em cima, certo? Então, vamos voltar aqui à nossa situação. Coloquei o fator comum em evidência. Pronto. E agora? Vejam bem, esse x está multiplicado por esse 3x menos 6. Dois números multiplicados dão zero, dando igual a zero, só acontece se o primeiro for zero ou o segundo for zero. Então, isso vai me servir para quê? Que eu vou conseguir separar. Olha, tem dois pedacinhos agora, tem esse de fora e esse de dentro. Então, esse x que está fora é igual a zero, já está resolvido, não tenho nada para fazer mais. E esse outro pedacinho daqui também é igual a zero. Agora aqui eu preciso terminar de responder. Ó. 3x igual a 6, 6 dividido para 3, que é igual a 2. Então, agora a gente tem que a solução vai ser 0 e 2, ok? Vejam só, sempre que for o caso C igual a 0, uma das respostas do X obrigatoriamente vai ser 0, certo? Obrigatoriamente vai ser 0. Então, a gente só precisa descobrir o próximo. Aí, o que eu faço? Ó, 3x ao quadrado menos 6x, tira um x daqui, tira um x de cá, vai ficar 3x e menos 6. Vou resolver essa parte e encontro a solução, certo? Vou fazer outro exemplo que talvez ajude mais a gente a compreender, sem escrever tanto, sem tanto passo a passo, né? Então, veja só, de novo. Aqui, nós vamos colocar o fator comum em evidência, que é x. Tem x aqui e tem x aqui. Então, coloco o x para fora, que é o fator comum, o fator em evidência. Nesse daqui, tem x quantas vezes? 2. Então, se eu botei uma para fora, vai ficar 2x. Mais 8, igual a 0. Então, olha como é simples. Quem tinha x ao quadrado permanece com x. Quem só tinha o x vai ficar sem o x, porque o x já vai cá para fora, certo? Feito isso, a gente vai pegar esse daqui de fora igual a 0, e já está resolvido. E esse que ficou dentro do parênteses também igual a 0. Então, 2x igual a menos 8. Menos 8 dividido por 2 vai ser igual a menos 4. Então, solução 0 e menos 4. Então, mais uma vez, percebam que o zero sempre é solução para equações do segundo grau incompletas, no caso de C igual a 0, certo? Mais uma, x ao quadrado igual a 9x. Vejam só.
Primeira coisa, tem alguma coisa errada aqui, né? Eu já posso começar direto? Não. Por que não? Porque a gente sabe que a equação do segundo grau, ela tem que estar sempre igual a zero. Aqui não está igual a zero. Então, eu vou precisar primeiro deixar igual a zero. Então, eu vou pegar esse 9x e trazer para cá. Então, vai ficar x ao quadrado menos 9x, que era positivo, né? Mudou de lado, ficou negativo, igual a zero. Pronto. Agora sim, se está igual a zero, a gente pode usar esse método daqui, de colocar o fator comum em evidência. Então, de novo, ó, x está comum, vou puxar para fora. Quem tem ao quadrado, fica um x aqui dentro. Quem não tem ao quadrado, o x some. Então, ficou só o 9, igual a zero. Então, daí a gente tem, ó, o xzinho de fora tá igual a zero, que ele sempre vai ser igual a zero, que a gente já falou. E a parte de dentro, x menos 9 igual a zero. Vou só passar o 9 para lá, x igual a 9. Achei a solução, que é o zero e é o 9, certo? Então, se atentem nessa partezinha aqui, tá? Que isso aqui às vezes confunde um pouquinho essa parte de colocar em evidência, mas não tem dificuldade nenhuma. Só lembrar, quem tiver com o x ao quadrado ainda vai ficar um x, e o número que tiver só um x, ele vai sumir. O x vai ficar sozinho, somente o número. E aí, uma das respostas é o zero, e a outra é o que ficar dentro do parênteses que a gente vai colocar igual a zero e responder. Aqui eu coloquei até um resuminho, tá? Para poder a gente lembrar. Então, equações incompletas, que é quando falta o B ou quando falta o C. A resolução é assim, ó. Quando está faltando o B, como é que a gente vai fazer? Eu vou só passar, separar a letra para um lado e o número para o outro, e depois tirar a raiz. Então, quem gosta de decorar muita fórmula, já pode pegar aqui direto. É mais ou menos raiz de menos C sobre A. Já pode pegar o valor do A, o valor do C da equação e jogar aqui direto. Vai dar certinho também. E no caso, quando o C é igual a zero, a gente faz o fator comum. Vejam aqui, ó, vou fazer o fator comum e a resposta vai ser, como eu falei, o primeiro x sempre é zero e o segundo x sempre vai ser menos b sobre a. Vamos testar isso aqui, se isso aqui vai dar certo, ó. O segundo x é sempre menos b sobre a, quando c é zero, tá, galera? Então, olha aqui, ó. Quem é A aqui? Deixa eu pegar uma outra cor para a gente diferenciar. A é 2, B é 8, tá? C é 0, tá? Pela formulazinha aqui, me diz que o primeiro x é 0, ok, sempre vai ter um x 0, e o segundo vai ser menos b sobre a. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, o x2, tá? x1 é 0 sempre, e o x2 é menos b sobre a. Quando o c for 0. Então, quem é b? Não é 8? Aqui, ó. Então, vai ser menos o valor do 8, o valor do b, que é 8, e o valor do a, que é 2. Menos 8 dividido por 2 é menos 4. Olha só, menos 4. Então, a gente também pode fazer assim, tá? Só usando essa formulazinha. A gente já aplica direto sem precisar nem fazer todo esse cálculo. Então, sempre eu posso fazer dessa forma. Aqui, ó. O primeiro x é 0, o segundo x é menos b sobre a, que vai ser menos o valor do b, menos 6 sobre a, que é 3. Menos 6, 6, dividido por 3, 2. Ok, 0 e 2. Tá? Então, tem duas formas de vocês fazerem. Pode fazer assim, como eu expliquei, usando o fator comum em evidência, ou podem também resolver utilizando a formulazinha que é menos b sobre a. O x1 é 0 e o x2 é menos b sobre a. Para o primeiro, essa daqui fica mais difícil, é melhor a gente fazer, separa a letra para um lado, o número para o outro, que fica mais fácil, certo? Então, vamos lá, vamos resolver essas aqui, para ver se vocês compreenderam bem. Eu vou fazer utilizando o fator comum em evidência, tá? Que não corre o risco de a gente esquecer a fórmula e travar e não conseguir resolver. Mas quem quiser
resolver os exercícios utilizando essa formulazinha aqui, no caso do C igual a zero, pode, fiquem à vontade, o resultado vai dar exatamente igual. Então, vamos lá. Vejam só, o que eu quero? Resolva as equações incompletas, lembrando que a gente está trabalhando somente com as incompletas por enquanto. Nas próximas aulas a gente vai ver como que resolve as equações completas, que é quando tem o A, tem o B e tem o C, certo? Mas por enquanto, incompletas. Então, resolva as equações incompletas utilizando o método mais adequado. Então, primeiro a gente vai precisar identificar se ela é do tipo que resolve com a raiz quadrada, ou se ela é do tipo que resolve utilizando fator comum em evidência. Então, fator comum é quando as duas têm x. Essa aqui, ó, é fator comum, porque tem x aqui, tem x aqui. Essa aqui, de novo, ó, x aqui, então fator comum, que é o último método que a gente viu, ou pode fazer também pela formulazinha, vocês podem ficar à vontade. E essa daqui, que é quando tem x e número, aí é o caso de raiz quadrada. Tá? Então, a gente vai utilizar aqui raiz quadrada na primeira, na segunda, desculpa, e na última, tá? Então, vamos lá. Já coloquei aqui separadinho. X ao quadrado menos 5x igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o fator comum em evidência, que no caso é x. Então, x, quem tem o x ao quadrado vai permanecer com x. Quem tem só o x, some o x, vai ficar 5 só, né? Igual a zero. Aí, a gente tem o primeiro aqui já, x igual a zero. E o segundo a gente vai resolver aqui agora. X menos 5 igual a zero, então x vai ser igual a 5. Resolvido. Molezinha, ó, 0 e 5, tá? Soluções, 0, raiz 0 e raiz 5. Sempre um vai ser o 0 e o outro é o resultado do que der aqui dentro, na igualdade com 0, certo? Vamos para a letra B. 3x ao quadrado menos 27 igual a zero. Vejam só, se eu tentar colocar x em evidência aqui, o que vai acontecer? Aqui tem x, então fica só um x, que o quadrado some, né? Mas esse não tem x, então eu não posso colocar x em evidência. Então aqui a gente até percebe que não é dessa forma de resolver, tá? Não vou resolver desse jeito, vou resolver utilizando a raiz quadrada. Então a gente vai separar letra para um lado e número para o outro. 27 vai passar para cá. Como ele estava negativo, passou positivo. Vou tirar esse 3 daqui, esse 3 da frente do x. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x ao quadrado, 27 sobre 3. Ou seja, x ao quadrado é igual a 9. E a gente já aprendeu que para tirar esse quadrado daqui é fácil. É só mudar para o outro lado com mais ou menos raiz quadrada. Raiz quadrada de 9 mais ou menos 3. Então, temos que a solução é menos 3 e mais 3, certo? Os dois sinais com número. Então, pode ser o menos 3, pode ser também o mais 3. Vamos lá, turma. 2x ao quadrado igual a 7x. Problemas aqui. Qual é o problema? Não está igual a zero. Primeira coisa que a gente tem que fazer sempre é colocar na forma reduzida. Quase não sai. Forma reduzida, que é sempre deixar igual a zero. Então, eu vou pegar aqui, ó, menos 7x igual a zero. Lembra que ele não tem sinal, estava positivo, então muda de lado, vai ficar positivo. Pronto. Se já está igual a zero, agora a gente pode resolver. Tem x nos dois? Fator comum. Coloco o fator comum para fora. Quem tem o x ao quadrado vai permanecer com x, tá? Aqui vai permanecer com x. E esse que só tem x vai embora, vai ficar só o 7, igual a zero. Então, a gente tem o bom e velho x igual a zero sempre,
E o próximo que vai ser 2x menos 7 igual a 0. E aí é só resolver, letra para um lado, número para o outro. Então, 2x igual a 7, x vai ser igual a 7 sobre 2. Sei que tem gente que deu vontade de já botar aí 3,5, mas pode deixar assim como fração, tá? Não tem problema nenhum. Até prefiro. Então, solução é 0 e 7 sobre 2. Claro que se colocou 3,5 também tá certo, tá, gente? É a mesma coisa, só uma forma diferente de escrever. Para fechar, exemplos, né? Temos esse aqui. X ao quadrado menos 96 igual a 4. Já posso partir para a resolução prática? Não. Sempre temos que deixar igual a 0. Então, vamos lá. Vou usar o vermelhinho para mostrar a vocês que eu estou só organizando aqui, ó. Menos 96. Aliás, esse aqui eu até posso. Esse aqui eu até posso, tá? Porque é aquele que a gente vai passar realmente tudo para um lado e para o outro, né? Então, fica 4 mais 96. Por que esse eu posso? Porque esse aqui vai dar 100. Se deu 100, então a gente só vai extrair a raiz quadrada. Então, x vai ser mais ou menos 10, tá? Então, solução resolvida. O que eu não posso resolver sem estar igual a 0 é esse caso aqui do fator comum, tá? Nesse daqui, a gente até pode resolver logo. Se eu passasse para cá também, ia dar no mesmo, ia dar igual a 0, depois eu ia jogar de volta para o outro lado, certo? Mas aqui, a gente já pode passar de vez, porque a gente vai, no final das contas, extrair a raiz quadrada mesmo, então a solução não vai fazer diferença. Então, menos 10 e mais 10. Então, particularidades que a gente percebe aqui. Não sei se vocês já conseguiram pescar isso aí, ó. Quando eu precisar faltar o C, no caso aqui, né? O C igual a 0. Tá faltando o C, incompleta. E eu precisar usar o fator em evidência, uma das respostas vai ser 0 e a outra vai ser um número qualquer, tá? Já no caso de cá, que foram essas duas últimas, quando o B for 0, vocês vão perceber que vai dar sempre o mesmo valor, só que um negativo e o outro positivo. Então, mais ou menos 3, mais ou menos 10, tá? Então, particularidades das equações incompletas. Então, tá aqui um resuminho de como que a gente faz essas resoluções. E para a atividade de vocês, tirem um print aí, certo? Dessa parte do vídeo. A atividade para a próxima aula. A próxima aula vocês vão estar fazendo essas questões, certo? E podem tirar um print, podem dar uma pausa no vídeo, mas de toda forma também eu vou encaminhar esse material para vocês lá no nosso ambiente virtual. Então, pessoal, por hoje é só. Ficamos por aqui. Bons estudos e até a próxima aula.